linha de tudo que o Senhor pode fazer em nossas vidas. E eu queria ler com os irmãos no Evangelho de João, segundo escreveu João, no capítulo 4, no verso 46, que fala da cura do filho do oficial do rei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa história relatada aqui pelo servo de Deus relata que, nos conta, aliás, que esse oficial do rei, ele era tipo aquele mordomo do rei, sabe? O mordomo naquela época é o cara que cuidava das finanças, cuidava das compras, cuidava de tudo do rei, né? E tinha dinheiro, ele tinha grana, ele tinha para onde correr, ele tinha médicos que ele podia pagar, né? Ele estava no meio ali das coisas, no meio das pessoas importantes no reino. Então ele poderia ter um médico que poderia curar o filho dele, tentar curar o filho dele. Talvez ele tenha até tentado, né, irmão, já levado ao médico, mas ele ouviu uma palavra de que Jesus estava voltando para Galiléia, né? Caná da Galiléia foi onde ele fez o primeiro milagre que transformou a água em vinho. Então ele estava voltando para Galiléia. A palavra de Deus diz que Jesus estava voltando para Galiléia. E aí esse oficial do rei, a Bíblia não fala o nome dele aqui nesse livro, mas os estudiosos dizem que pode ser Cusá, o esposo de Joana. Joana era uma das mulheres que andava com Jesus. No capítulo 8, verso 3 de Lucas, ele fala das mulheres, né, que Maria Madalena, Joana, essas mulheres ajudavam na obra e elas arcavam com as despesas, porque elas tinham dinheiro. Então, alguns estudiosos dizem que é esse cara que é o marido de Joana. E Joana que teve um filho que estava à morte, à beira da morte. E esse oficial, ele foi até Jesus. E eu vou ler aqui, depois eu continuo a história. No capítulo 4, verso 46 de João diz: dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial então: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que horas seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Amém? Feche seus olhos por um instante, curve sua cabeça. Soberano e amado Deus, em nome de Jesus, Senhor, estamos aqui nesta noite para te adorar, te louvar e agradecer o teu nome, Pai. Já começamos a fazer isso, Senhor, nos ministros de louvores, e estamos aqui diante de Ti, Pai, para entregar, Senhor, o nosso culto a Ti. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nunca dispensou a multidão faminta ou com fome ou precisando de algo, Senhor. Nesta noite eu te peço, Senhor, fala, Senhor, com o Teu povo, usa da Tua misericórdia, Senhor,
que Teu Espírito, Senhor, possa acrescentar em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, este homem, a Bíblia fala que ele sobe para o caminho da Galileia. Mais ou menos, irmãos, dá uns 60 quilômetros. Por isso que diz aqui que ele perguntou, quando ele chega de volta na casa, ele pergunta que horas que o filho melhorou. Aí os caras falaram ontem, os servos dele falaram ontem, mais ou menos a 1h da Então, são 60 quilômetros caminhando, 60 quilômetros que ele percorreu para encontrar Jesus. Então, aquele homem desesperado, aquele homem numa situação difícil, onde o filho se encontra doente, ele não tem mais o que fazer, porque ele já levou o filho no médico, ele já usou todos os argumentos que ele tinha, todas as condições que ele tinha para que o filho dele pudesse ser curado. Todos os remédios que o pudessem ter naquela época, o melhor médico do reino, ele poderia ter pego naquele momento, ter levado até o filho dele para curar o menino. Mas nada acontecia, o menino continuava doente, o menino continuava à beira da morte. E se eles falavam à beira da morte, porque eles sabiam o que estava acontecendo, eles sabiam da situação clínica da criança. E ele então ouve que Jesus está vindo, ouve que Jesus vai chegar por perto, a 60 quilômetros ali, não é perto, é mais ou menos daqui até São Roque, né? Um pouquinho mais ali. Então não é perto, mas ele colocou o que ele tinha, tudo que ele tinha. Talvez ele tivesse colocado até alguns presentes para Jesus, talvez ele, com a importância que ele tinha, com o cargo que ele tinha no reinado, no posto que ele tinha perante o rei, ele pensou: vou trazer Jesus até aqui para Jesus curar, né? E chega lá, quando ele olha para Jesus, ele fala com Jesus, Jesus fala para ele: se você não vê sinal, você não vai acreditar. E o rei, o mordomo do reino fala: eu sei, Jesus, mas vamos lá comigo, vamos na minha casa, meu filho está morrendo, faz alguma coisa. Talvez na nossa vida nós também pensamos às vezes dessa forma. Nós pensamos às vezes que Jesus ele tem às vezes que se materializar, o anjo tem que se materializar, alguma coisa estrondológica tem que se materializar para que nós venhamos a crer, né? Muitas vezes a gente precisa, o judeu era assim, o judeu tinha que crer, primeiro ele tinha que ver as coisas acontecer para depois ele crer. A nossa vida todas as vezes, situações que acontecem na vida da gente, a gente também não, primeiro eu quero ver. Primeiro eu quero ver para crer, primeiro eu quero ver alguma coisa para poder fazer algo diferente. É igual investimento, tem cara que quer ver, como é que eu posso investir naquilo que eu não vejo? Como é que eu vou comprar um carro que eu não estou vendo? Como é que eu vou investir na bolsa se eu não estou vendo? É terrível, é uma coisa terrível. Na nossa vida espiritual também é assim, nós somos seres humanos, né? Nós somos frágeis, nós somos pecadores, nós erramos e muitas das vezes queremos que as coisas aconteçam da maneira que a gente quer, né? A gente espera que as coisas aconteçam da maneira que a gente quer. Fala: Jesus tem que se fazer alguma coisa aqui para que eu possa crer, Jesus tem que fazer alguma coisa acontecer aqui para que a minha vida mude. Não, então não é assim que Deus vai agir. E Deus não tem obrigação nenhuma de agir da maneira que você quer, da maneira que você quer que Ele faça. Deus vai fazer da maneira que Ele quer. Existem momentos na vida da gente que a gente tem que colocar a nossa fé, colocar as nossas atitudes e ações na frente das nossas vitórias, das nossas bênçãos. Existem momentos que nós vamos perder, porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus é você perder para conquistar. Jesus ele fala: olha, aquele que quiser vir após mim tem que perder sua vida para ganhar. Se você quer vir e viver o que eu estou vivendo, tem
porque ele se achava uma pessoa importante. E Paulo fala no livro de Romanos que Jesus não faz acepção de pessoas. Então não existe o mais queridinho, não existe o mais bonito, né? O filho mais bonito. Não, claro que se fosse seria eu, né, irmãos? Eu ia ficar até chateado se não fosse. Mas não, Jesus não faz acepção de pessoas. Não é pela sua posição, pelo tanto dinheiro que você tem, não é assim que Deus vai agir. E aquele homem pensou que Jesus ia descer, porque ele era um cara importante. Jesus ia com ele até a casa dele, ia lá, ia pegar o filho dele nos braços, ia fazer uma oração grandiosa, com palavras lindas, maravilhosas, para o filho dele ressuscitar, o filho dele ficar curado. Às vezes na nossa vida a gente pensa que Deus vai agir dessa forma, e não é assim. A palavra diz que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se nós estivermos na palavra, se estivermos nele, ele fala: se estiveres em mim, e eu estiver em vós, e vós estiveres em mim, tudo que pedires, tudo que você quiser, o Pai vai te conceder. O caminho, como já foi falado aqui na ministração, ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E o que é a verdade? A verdade é a palavra. Em João 16 ele fala que a minha verdade é a tua palavra, Senhor. Que Jesus ele quer fazer as coisas por ele, porque nós queremos muitas das vezes fazer pelos nossos esforços, queremos ganhar as coisas pelos nossos esforços, pensamos que o que nós fazemos é muito. Não, eu já faço isso na igreja, eu faço isso pela palavra, eu faço isso por Deus. E aí a gente acha que Deus tem a obrigação de fazer alguma coisa por nós da maneira que a gente quer, né? Jesus entra na minha casa e cura a minha família, e cura as coisas que estão erradas, né? Jesus, o que mais Jesus quer é entrar na tua casa, é entrar na nossa casa, né? Mas será que se ele chegar na nossa casa, o que ele vai encontrar? O que ele vai ver na nossa casa? Será que vai agradar? Não que ele não veja, porque ele vê tudo. Não tem como a gente esconder as coisas de Jesus. Deus está em todos os lugares, a todo momento. Ele vê tudo, ele sabe de tudo. Ele sabe quando a gente vai cair, ele sabe quando a gente vai pecar, quando a gente vai fazer as coisas erradas. Ele já sabe. Então por que ele deixa? Por que ele deixa acontecer as coisas erradas na nossa vida? Eu já falei aqui algumas vezes que ele tem uma esperança tão grande na gente, cara, pelo amor que ele sente por nós, né? Ele se entregou o Filho. Deus, ele fez tudo que ele faz é por amor ao mundo. Entregou seu Filho, fez coisas grandiosas, faz milagres, já fez tantos milagres em nossas vidas. Nós sabemos e ouvimos testemunhos de tantas maravilhas que Deus faz, mas ele tem esperança no ser humano. Ele tem esperança. Começou lá em Adão. Adão errou, já sabia que Adão ia errar. Aí destrói tudo, vem Noé. Ele acredita novamente, ele acredita em todos os outros, em todos os heróis da fé. Jesus vem acreditando no ser humano desde quando ele fundou a terra. Então ele acredita em você, irmãos. Ele acredita em nós, ele acredita que nós vamos fazer diferença. Nós não sabemos o porquê que está acontecendo certas coisas na nossa vida, mas Deus sabe. Às vezes a gente vai para um lugar que a gente não quer, que a gente não gosta. Às vezes Deus coloca pessoas na nossa vida que a gente não quer, que a gente não gosta, que a gente não tem afinidade. Não é assim? Na escola, no trabalho, a gente está num lugar que a gente não tem afinidade com essa pessoa, né? Não tem liga, não tem um espírito, sabe? Você fala, o espírito é diferente, as coisas são diferentes. Cara, mas Deus colocou você ali para você fazer a diferença. De alguma forma, tudo tem um propósito de Deus. Eu já fui para tantos lugares, tantos empregos, tantas pessoas que passaram pela minha vida, sabe? E pessoas que tem que usar uma palavra,
não posso usar uma palavra muito brusca, mas pessoas que eu não queria que estivessem, mas estavam na minha vida. E eu falei, Senhor, e aí você ajuda a pessoa, e a pessoa não tem gratidão, a pessoa só continua fazendo errado, ela decepciona. E aí a gente vai criando uma casca no coração da gente, fala, não quero mais fazer isso, eu não quero mais ajudar, eu não quero mais fazer, eu não quero passar por isso. Eu não quero ficar nesse lugar, eu não quero ficar nesse emprego, eu não quero. Irmãos, mas fosse uma porta, talvez seja uma porta de escape, talvez seja um momento que você tem que fazer prevalecer a palavra de Deus, você tem que falar com Deus, falar, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus, por que o Senhor me quer aqui? Deus, revela. Deus, o prazer de Deus é falar e mostrar para a gente o que Ele quer. Só que a gente não deixa Ele fazer isso, porque a gente não acredita, a gente não crê que Ele pode fazer. Eu estava ouvindo umas pregações hoje à tarde, e existem testemunhos, cara, que quando eu me converti também, eu ouvi testemunhos assim, que Deus, Ele revela o lugar que você tem que ir. O cara para o carro e fala, Senhor, eu estou perdido, onde que eu tenho que ir? E Deus, Ele olha e Deus mostra, entra à direita, entra à esquerda. Eu acredito nisso, eu creio. Mas isso vai, conforme a gente vai vivendo, vai caminhando com Cristo, a gente vai desacreditando das coisas. E a gente não pode perder isso, porque Deus é o mesmo, irmãos. Ele não mudou. Jesus Cristo ainda pode falar uma palavra. Jesus Cristo, através de uma palavra, Ele pode fazer tudo acontecer na sua vida, na minha vida. E Ele fala para aquele homem, olha, o teu filho vive. Pode ir que o teu filho vive. O teu sonho está vivo ainda. Tudo que Jesus te prometeu, tudo que Deus prometeu, tudo que Deus falou para você, ainda está valendo. Deus, Ele não mudou nada. Deus Ele não muda. Tudo que Ele fala, tudo que Ele promete, Ele não volta atrás, irmãos. Ele prometeu para Noé que não ia mais destruir o mundo. Depois, quando chegou Moisés, ele ficou irado com aquele povo murmurando, reclamando, e ele falou, Moisés, se afasta desse povo, que eu vou destruir todo mundo. Só vai ficar você, Moisés. E aí Moisés vai lá, ora, fala, não, Senhor, como que você vai fazer uma coisa dessa, Senhor? Né? O Senhor fez todos esses milagres, tudo isso acontecer, trouxe o povo para o deserto, aí todos os povos, e vai ficar registrado isso, que o Senhor trouxe esse povo para matar eles no deserto? Não. E aí Deus reconsidera, porque Deus conhece o coração do homem, Ele conhece o seu coração, Ele sabe do que você precisa, do que você necessita, Ele conhece das suas necessidades, Ele sabe dos teus sonhos, né? E os teus sonhos estão vivos. Aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você projetou para a sua vida, está vivo, não morreu. Porque Deus, Ele tem propósito na nossa vida. Mas para a gente conquistar o propósito, existem processos. E a gente não entende. Quando a gente começa a passar por uma prova, a gente começa a ficar desanimado, começa a pressionar, começa a querer fazer outras coisas, começa a querer sair do propósito. Quando o processo é dolorido, quando o processo machuca, a gente quer sair, a gente quer se afastar, a gente não quer lidar com pessoas. E quando relacionado a Deus, e quando é relacionado à igreja, quando é relacionado a irmãos, vai ficar pior ainda. Você quer assumir, você quer sair da presença de todo mundo, e fica difícil, porque quando alguém me falar de Jesus, aí você fala, meu, eu sei de tudo já, velho, não quero saber, não quero muita graça, estou esperando aí acontecer alguma coisa, estou esperando isso aqui para mim já debandar. Cara, as coisas não vão acontecer como você
gente não crê primeiro para depois ver, muitas coisas não vão acontecer na nossa vida. Os teus sonhos vão ficar ali, ó, guardados. Aquele homem, quando Jesus falou para ele: olha, pode ir, que o teu filho está vivo, ele vive. A palavra diz que ele creu naquele momento e saiu. Quando a gente ministra, quando a gente ouve uma palavra, quando a gente ouve uma mensagem, quando a gente ouve uma promessa, uma profecia, oh glória, amém. Deus, ele age e ele permanece com essa promessa, ele permanece com o que ele falou. Só que nós, então quer dizer que se Deus prometeu, por que não aconteceu ainda na minha vida? Porque você não se colocou na posição ainda. Porque você não está crendo, você quer que ver primeiro alguma coisa acontecer. Não, eu quero ver primeiro. Deus vai fazer, então Ele me mostra primeiro o que vai fazer. E isso você vai retardando. Você vai retardando as bênçãos do Senhor. Existem sinais que nós podemos pedir para Deus, né? Existem sinais, mas que nem quando oh meu Deus, esqueci o nome do cara. Misericórdia, né? Isso dá um branco na gente, que pediu um sinal para Deus. Deus nos escolhe para seus propósitos, para aquilo que a gente se coloca para fazer. Na minha vida, por exemplo, eu já pedi muitos sinais para Deus. Porque quando eu comecei no Evangelho, no primeiro amor, Deus falou para mim: olha, você vai ser um pastor, um pregador da palavra de Deus. Eu falei: meu, esse cara ele está mentindo, porque nem falar direito eu sei, nem me expressar direito eu sei, né? Como que eu vou ministrar a palavra de Deus? Dificilmente eu vou conseguir. E aí eu falei para Deus assim: Senhor, eu não tenho condições, eu não sei falar, eu não sei me comportar, eu não sei o que acontece, mas se o Senhor tem essas coisas para mim, eu quero. E aí eu fui buscar uma palavra numa igreja. Eu estava trabalhando de vendedor e fui numa igreja, e aí o pastor pregou sobre Lázaro. E ele pregou sobre a pedra que estava no túmulo de Lázaro. E ele falou que Jesus, ele poderia, com todo o poder dele, arrancar aquela pedra, né? Arrancar aquela pedra, e para que o Lázaro pudesse ser ressuscitado. Então existia uma multidão ali naquele momento. E aí Jesus falou para eles: tirem a pedra. Vocês querem ver o milagre? Tirem a pedra. E aí tiraram a pedra, e foi quando Jesus fez o milagre, chamou Lázaro, e Lázaro saiu andando, e já estava morto há mais de 3 dias. Naquele momento eu entendi que eu tinha que tirar algumas barreiras da frente para que as coisas acontecessem na minha vida. Eu tinha que tirar essas barreiras, o medo, eu tinha que tirar o vício, eu tinha que batalhar, porque uma vida com Deus é uma vida de renúncia. Eu tinha que renunciar a algumas coisas na minha vida para que eu pudesse ver o milagre do Senhor acontecendo na minha vida. Então, uma pessoa como eu que era viciado em drogas, uma pessoa que era alcoólatra, uma pessoa que tinha muitas dificuldades, né? Como é que eu ia conseguir algo financeiramente na minha vida se nem estudo direito eu tinha, né? Fiz 6 meses de faculdade só para poder entender como que era,
me afundei nas drogas, me afundei nas coisas erradas, nem estudar direito eu queria. Como é que eu poderia vencer na vida? E com 4 meses de empresa que eu tinha na época, eu fui promovido a gerente de uma loja. Então eu falei, caramba, tem alguma coisa acontecendo. Primeiro eu decidi que eu tinha que tirar as barreiras para que o milagre acontecesse na minha vida. E Deus começou a fazer isso na minha vida, começou a fazer milagres na minha vida a partir do momento que eu decidi tirar as coisas erradas da minha vida, as pedras, a pedra do caminho, para que Deus pudesse me mostrar os milagres. Então eu dei o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, quando você tira a pedra, quando você tira essa dificuldade, faz um propósito com Deus, Deus começa a agir. Mas primeiro Ele quer ouvir algo de você. Ele queria ouvir algo de mim. E eu falei naquele momento, Senhor, eu quero. Não tenho forças. Não tenho força para fazer isso. Não tenho força para parar de fazer algumas coisas. Mas eu quero tirar essa pedra. E comecei a tirar. E Deus começou a agir. A partir de uma palavra. Aquele homem disse, olha, eu creio. Quando ele disse eu creio, ele tirou todas as barreiras que Jesus pudesse, para que Jesus pudesse fazer o milagre na vida da casa do filho dele e na casa dele. Jesus curou o filho dele, Jesus curou a casa dele. A palavra diz que naquela hora, quando tudo aconteceu, toda a casa creu em Jesus. Toda a casa, os servos, a mulher começou a seguir a Jesus. Eles começaram a ir até Jesus porque uma forma de agradecer a Jesus. Eles começaram a ajudar Jesus financeiramente no ministério. Então Jesus nunca vai fazer uma coisa. Os nossos sonhos, irmãos, eles só vão ser concretizados quando esses sonhos forem também os sonhos e propósitos de Deus na nossa vida. Não adianta você ter um sonho, meu sonho é ficar rico. Só que se eu ficar rico, irmãos, aí não sei o que vai acontecer. Aí eu vou querer viajar, né? Eu gosto de viajar, gosto de passear. Aí vou viajar, eu vou para outros países, vou fazer. E a obra de Deus? E a casa de Deus? E as coisas de Deus? Então é um sonho vazio. Agora não, Senhor, se o Senhor me fizer rico, Senhor, eu vou aplicar na tua obra. Eu vou fazer uma casa de recuperação. Eu vou começar a ajudar pessoas. Eu vou fazer com que a igreja, mais pessoas possam alcançar as tuas bênçãos, a tua palavra, mais pessoas te conheçam. É diferente esse sonho. Então não adianta a gente querer algumas coisas para o nosso bem, só para o nosso bem, sendo que Deus não vai ser beneficiado em nada. Tudo que a gente faz é para a honra e para a glória do Senhor. Tudo que a gente tem, tudo que a gente possui aqui, irmãos, é para a honra e glória do Senhor. Ou você pensa que daqui 100 anos você vai estar aqui usufruindo da sua casa, dos bens que você deixou? Não vai, cara. Talvez o seu bisneto não vai nem lembrar de você, cara. Porque o seu neto não vai nem lembrar mais de falar de você, como que era o seu tataravô. Meu pai nunca falou como que era o avô dele para mim. Minha mãe nunca falou como era que era o avô, que deixou algumas coisas para ela. Ninguém fala nada. Ninguém vai falar nada de você. O legado que você faz aqui é para Cristo, é para a obra de Deus. Tudo que a gente faz, a gente tem que exaltar o nome do Senhor. Aquele cara creu, aquele homem, aquele oficial, ele creu na palavra quando Jesus falou: olha, o teu filho vive. Ele creu, e quando ele chegou na casa dele, o filho dele estava curado. E eu quero profetizar e encorajar você nessa noite a crer que o teu sonho, o teu filho está vivo, que tudo aquilo que você planejou, que Deus planejou para você, está vivo. Quero encorajar você a crer, né? Os sinais seguirão aqueles que crerem. Até para ver sinais você tem que crer. Se você quer ver um sinal, eu quero um sinal de que Deus está nesse negócio, você tem que crer.
Não adianta você orar, aquilo que você mais quer, e aí você, como você não ouviu, você não esperou Deus falar. Porque é assim, né? A gente quer tanto fazer algumas coisas que a gente não espera Deus falar. A gente não tem a paciência de falar, não, eu tenho que ouvir uma palavra, eu tenho que buscar aqui, eu tenho que falar com o meu pastor, eu tenho que falar com outro profeta ali, tenho que falar com pessoas que entendem das coisas espirituais. Você vai fechar um negócio, não, vou abrir a Bíblia aqui, aí a Bíblia fala aqui do que você quer, aí você vai, não. Aí como Deus, você não entendeu nada, se Deus falou ou não falou com você, você fala assim, não, eu já fiz isso, meu irmão. Ó Deus, se tiver alguma coisa errada, se for acontecer alguma coisa errada, Senhor, não deixa acontecer, Pai, não deixa a gente fazer esse negócio, não deixa fazer isso. Mas por quê? Porque não esperou ouvir a voz do Senhor. Aí a gente quer forçar Deus, e aí a gente faz uma oração para depois a gente ter a quem culpar. Essa oração, ó Senhor, eu estou orando aqui por esse negócio, se tiver algum impedimento, se for dar alguma coisa errada, Senhor, não faça acontecer. E aí vai, você não ouvi nada, né? Dá tudo certo, lá chega, daqui 3, 4 meses, 5 meses, 1 ano dá errado, né? Talvez administração nossa mesmo, né? E aí você fala, pô Deus, o Senhor é terrível, hein, Deus? E eu falei com o Senhor, eu orei para que o Senhor me mostrasse, se eu fizesse não dar certo o negócio, para não assinar um contrato de nada disso, Senhor. E o Senhor permitiu. Cara, Deus vai rir da gente, cara. Não é isso. Para a gente ouvir a voz do Senhor, a gente tem que realmente se entregar, né? A santificação na palavra, a santificação nos nossos atos, nas nossas palavras, a santificação de buscar Deus em oração, sabe? De fazer como Daniel fez, buscando ali 3 vezes ao dia no Senhor. Lógico, eu já preguei aqui e falei que uma vez o anjo apareceu para Daniel e falou: ó Daniel, você é muito amado, cara, você é meu parceiro e tal, estou ouvindo a tua oração aí e tal. Mas ele orava todos os dias, teve várias orações que não aconteceu nada, mas ele não saiu da presença de Deus, ele não deixou de orar, ele não parou de orar, sabe? O íntimo dele estava com as coisas de Deus. Ele sabia que nem para Jerusalém ele ia voltar, meu. Mas ele estava orando para que o povo voltasse, para que Deus restaurasse Jerusalém. Então, nós como meros mortais, né, diante de Daniel, diante de tantos homens de Deus aí, cara, a gente tem que permanecer orando, buscando, para as coisas acontecerem, esperando, né, Caio? Tem que esperar no Senhor para que Deus venha e faça a obra. Não adianta a gente querer fazer as coisas afoitos. Deus, ele tem coisas grandes para nós, irmãos. Deus, ele tem coisas grandes para vocês, né? Tudo, esse mundo todo aí, ó, é tudo pela permissão de Deus. Como nós louvamos aqui, como foi ministrado aqui, que Deus está no controle. Talvez nós sejamos pegos de surpresa, mas Deus nunca é pego de surpresa. Ele sabe de tudo, cara. E Ele tem uma saída. Ele tem. Não podemos acreditar nas circunstâncias. Para encerrar, quando Davi, ele chega lá para levar o ranguinho para os irmãos dele, a comida para os irmãos dele, que eles estão na batalha. E aí ele ouve Golias afrontando Deus. Ele fica ali tomado pelo Espírito. Ele fala: não, quem é esse cara aí que está afrontando o nosso Deus, Deus dos exércitos? Que é isso? E aí ele decide, então, não, eu vou lutar com ele. Aí Saul, as circunstâncias, cara, porque o cara era enorme, Davi era pequenininho, 1,5 metros, e o Golias é 3 metros, cara. E aí as circunstâncias estavam todas contra Davi. Saul chegou para desanimou. O rei chega para Davi e fala: Davi, cara, você é pastor de ovelha, bicho, você não vai conseguir
assim, não. O cara já é soldado, o cara está acostumado com as batalhas aí, meu. Cara, ele é grande, meu. E você é pequeno. Ele falou, não, melhor ainda. Se ele é grande, Davi, falou, se ele é grande, vai ser mais fácil de acertar ele, pô. E se eu sou pequeno, é mais difícil dele de acertar. Então Davi não olhou para as circunstâncias e foi para cima. Não adianta a gente olhar para as circunstâncias, cara. Não adianta a gente parar diante do problema, parar diante da dificuldade. A gente tem que continuar, a gente tem que ficar firme, colocar Deus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, né? Deus no controle. Quando Josafá, cara, ele assume o reinado, ele tem uma postura de estar fazendo tudo correto. Ele institui de novo os cultos a Deus, os ensinamentos da palavra, a Torá é novamente lida para as crianças, começado de novo todo o processo. Ele fortifica as cidades, ele tira todos aqueles ídolos que os outros reis, o pai dele, Asa, né, tinha colocado para as pessoas adorarem. Ele tira todos os ídolos, os deuses da terra. Ele fortifica a cidade, irmão. Ele fortifica todas as cidades que eram de Jerusalém, que era do reinado dele. Cara, nós temos que fortificar a nossa casa, a nossa família. Nosso reinado é a nossa casa, o nosso trabalho, as pessoas que estão diante de nós, os nossos filhos, nossos entes queridos. Como nós fortificamos? Orando, ungindo. Cara, as mulheres têm que ungir os esposos quando saem para trabalhar, né? O esposo também tem que abraçar a esposa, dar um beijo de unção na esposa antes de sair para trabalhar. Irmãos, nós temos que fortificar a nossa casa, a nossa família. A nossa peleja hoje não era como Josafá tinha, que era contra os outros reis, porque todo mundo odiava Israel, todo mundo, até hoje, todo mundo quer atacar Israel, quer vencer Israel. Josafá tinha tudo na mão, tinha 1.160.000 soldados prontos para a batalha. E aí quando chegou, interessante que quando chegou, uma hora lá que os 3 reinos vieram contra ele, contra Jerusalém, que era uma cidade fortificada, cara, ele sentiu medo, mas ele sentiu medo. O medo não é uma coisa que, eu estou com medo, o medo não é de Deus, não é assim. Tem que temer, cara. O que ele fez? O que Josafá fez, mesmo tendo condições de pelejar, de batalhar? Ele instituiu um jejum no povo, para todos os povos, todo mundo que era do reinado dele. Ele instituiu um jejum e oração, e ele se colocou na presença de Deus, pedindo para que Deus pudesse socorrê-lo. E ele tinha condições de pelejar. Quando nós às vezes temos um problema, não, mas eu tenho condições. Não, mas eu tenho dinheiro para pagar, para fazer isso, fazer aquilo, para comprar outro carro, para pagar o médico, para fazer não sei o quê. A gente pensa que nós podemos, irmãos. Josafá podia também, mas o que ele fez? Ele se colocou aos pés do Senhor, jejuou 3 dias, orou ao Senhor, e o Senhor enviou. Então o profeta falou: olha, Josafá, nessa peleja aí, bichão, você fica tranquilo, viu? Você não vai nem ter que pôr a mão no negócio, não vai ter que pelejar, não. Eu sou Deus que peleja por ti. No outro dia, quando ele foi lá para ver o que estava acontecendo, só tinha soldados mortos. Já pensou uma coisa dessa, né? Deus enviou uma confusão no meio dos soldados e eles começaram a se matar lá um outro. E aí o que ficou? Ficou só os despojos dos caras lá, as riquezas que eles tinham para o povo de Israel pegar. Cara, esse é o Deus que você serve, irmão. Esse é um Deus que não interessa a condição, não interessa o que está acontecendo. Deus, Ele peleja por você. Deus, Ele faz por você. O que Ele mais quer, irmãos, é que você dobre o seu joelho e fale: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer, eu não sei que caminho tomar, Senhor. É o que Ele está esperando você falar. Porque enquanto você falar que sabe fazer, que pode fazer, que vai fazer, que sabe
que sabe como fazer, como resolver. Ele não vai pôr a mão dele, não vai colocar, ele vai deixar você ir até onde você puder ir. Entrega, irmãos, ao Senhor. Vamos crer nessa palavra. Vamos crer que o Senhor, Ele pode, aleluia, nos ajudar, nos auxiliar. Crer, para que nós possamos ver os milagres do Senhor. Amém?